Questões éticas sérias estão sendo levantadas após a revelação de que cientistas americanos e chineses implantaram células humanas em embriões de macacos. Em estações de pesquisa remotas, o inimaginável está se tornando realidade, à medida que cientistas confundem as fronteiras entre as espécies de maneiras que desafiam a ordem natural. Essas criações são tão perturbadoras quanto fascinantes. Bem-vindo a um mundo onde a ética fica em segundo plano em relação à experimentação, e as criaturas nascidas desses experimentos bizarros desafiam tudo o que sabemos sobre a própria vida. O híbrido humano-chimpanzé ocupa o 20º lugar na lista de experimentos de cruzamento infernais. O conceito de um humano-chimpanzé, um híbrido entre um humano e um chimpanzé, fascina muitas pessoas há gerações. Embora humanos e chimpanzés tenham se separado em linhagens evolutivas distintas há eras, a ideia de criar um híbrido persiste no folclore e na ficção científica. Ao longo dos anos, surgiram diversas alegações duvidosas sobre supostos embriões Tumen que teriam sido desenvolvidos e até mesmo nascidos com sucesso. Uma das histórias mais chocantes surgiu em 2018, quando o psicólogo evolucionista Gordon Gallup fez afirmações surpreendentes sobre um híbrido humano-chimpanzé supostamente nascido na década de 1920 em um centro de pesquisa em Orange Park, na Flórida. Segundo Gallup, pesquisadores inseminaram uma chimpanzé fêmea com esperma humano de um doador desconhecido e, inacreditavelmente, a chimpanzé engravidou. A gravidez prosseguiu até o fim e nasceu uma criatura híbrida. Inicialmente, os cientistas ficaram maravilhados com o resultado, provavelmente impressionados com a estranha mistura de características humanas e de chimpanzé no filhote. No entanto, não demorou muito para que a realidade do que haviam feito começasse a se impor. Diante dos dilemas éticos e morais de trazer tal ser ao mundo, os cientistas decidiram encerrar o experimento sacrificando o híbrido recém-nascido. Cientistas estão embarcando em um projeto extraordinário para trazer de volta os mamutes lanosos, as criaturas colossais que vagavam pela Terra há mais de 10.000 anos. Em vez de ressuscitar diretamente esses gigantes ancestrais, eles planejam usar uma tecnologia avançada de edição genética chamada CRISPR para transferir as características genéticas dos mamutes para elefantes asiáticos. Isso significa dar aos elefantes características como orelhas menores e maior quantidade de gordura corporal, o que os ajudará a prosperar em ambientes frios semelhantes à tundra onde os mamutes viviam. Mas esse esforço não se resume apenas a reviver uma espécie ancestral. Trata-se de criar um novo tipo de animal híbrido, que combine criaturas extintas e vivas. Embora seja uma perspectiva empolgante, ela traz consigo sérias preocupações éticas. Como, essencialmente, reprogramar as células de elefantes, permitindo que a colossal recrie sua versão moderna de um mamute? Uma das principais preocupações é como isso pode afetar os ecossistemas e a biodiversidade. Alguns biólogos temem que o foco na reintrodução de espécies extintas possa desviar a atenção e os recursos da tarefa urgente de proteger a nossa fauna atual. Além disso, a introdução de animais geneticamente modificados em ambientes naturais pode levar a mudanças imprevisíveis. Esses elefantes híbridos podem perturbar o equilíbrio dos ecossistemas, afetando outras espécies selvagens e até mesmo alterando os padrões climáticos. Portanto, embora a ideia de reintroduzir mamutes seja fascinante, é essencial avaliar cuidadosamente os riscos potenciais e as consequências não intencionais antes de prosseguir com este ambicioso projeto. Zonkey. Um zonkey é um híbrido único criado pelo cruzamento de uma zebra macho com uma jumenta. Essa criatura fascinante pertence a um grupo de híbridos de zebra conhecidos como zebroides. Embora a maioria desses híbridos seja incapaz de se reproduzir, eles existem desde o século XIX. Inicialmente, eles foram criados para auxiliar no transporte e carregamento de armas. Mas, posteriormente, também foram criados por sua aparência incomum, como animais de montaria exóticos. O principal motivo para o cruzamento de zebras com outros cavalos era desenvolver uma montaria com melhor imunidade e resistência a doenças. No início de 2020, um evento notável ocorreu no Parque Nacional de Shulu Hills, no Quênia. Os cuidadores resgataram uma zebra grávida e a levaram para o parque. Para espanto de todos, ela deu à luz um zonkey, um híbrido raro e intrigante. Ali mesmo no parque, o cama é um híbrido intrigante, resultado do cruzamento entre um dromedário e uma lhama. Camelos e lhamas normalmente se reproduzem apenas dentro da mesma espécie.
Portanto, essa hibridização é um fenômeno relativamente recente. Em 1995, o primeiro cama foi criado a partir do cruzamento de um dromedário macho com uma lhama fêmea. Devido à significativa diferença de tamanho entre camelos e lhamas, eles não conseguiam acasalar naturalmente. Além disso, as tentativas de inseminar camelos fêmeas com lhamas machos não resultaram em gravidez, e os motivos exatos permanecem obscuros. Os camas compartilham algumas características com as lhamas, como a ausência de corcova e a pelagem longa e fofa. Suas orelhas são uma mistura única de características de camelos e lhamas. Apesar disso, os camas conservam as pernas robustas dos camelos, o que os torna bem adaptados a terrenos desérticos. Seus pés são um híbrido da almofada plantar de um camelo e do casco fendido de uma lhama. Como camelos e lhamas possuem 74 cromossomos, os camas são férteis. No entanto, nenhum filhote nasceu ainda do cruzamento de dois camas. À medida que amadurecem, os camas tendem a se sentir mais atraídos por lhamas do que por camelos. Híbrido de besouro e computador. Em 2006, cientistas alcançaram algo verdadeiramente surpreendente. Eles implantaram um chip de computador em um besouro vivo, dando aos pesquisadores o poder de controlar os movimentos do inseto. E esta barata também não pensa. Em vez disso, ela é controlada por um microchip em sua mochila. Pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas isso foi uma descoberta revolucionária da vida real. Embora cientistas já tivessem experimentado transformar insetos em robôs, desta vez foi diferente. Pela primeira vez, eles conseguiram controlar totalmente o inseto, permitindo que ele tomasse suas próprias decisões quando não estivesse sob comando direto. Imagine um besouro zumbindo por aí, ainda bem vivo, mas capaz de seguir ordens como um pequeno robô vivo. O potencial desse experimento é vasto e fascinante. Consider, por exemplo, seu uso em situações de desastre. Quando ocorrem desastres naturais, encontrar e resgatar pessoas rapidamente é crucial. Esses minúsculos insetos computadorizados podem se provar incrivelmente valiosos. Devido ao seu pequeno tamanho e facilidade de controle, eles poderiam navegar por espaços apertados inacessíveis a humanos ou robôs maiores, potencialmente localizando vítimas de desastres muito mais rapidamente do que os métodos atuais. Mas as possibilidades vão além da resposta a desastres. Criar esses robôs inseto é mais simples e econômico do que construir robôs inteiros do zero. Os pesquisadores só precisam desenvolver o chip e os componentes de rádio e, em seguida, combiná-los com um controlador. O resultado? Um minúsculo robô inseto controlável. Essa inovação pode revolucionar o campo da robótica, tornando o desenvolvimento de novas tecnologias mais fácil e acessível. Renascimento do Dodô. O dodô é uma ave extraordinária e memorável que despertou a curiosidade de pessoas em todo o mundo. Essa ave singular, conhecida cientificamente como Rhaphis cuculatus, vivia na ilha Maurícia, no Oceano Índico. Tinha aproximadamente o tamanho de um peru, com corpo robusto, pernas curtas e um bico grande e curvo. Parente próximo dos pombos, o dodô era famoso por sua natureza amigável e curiosa. Os exploradores europeus encontraram o dodô pela primeira vez no século XVI, e ele rapidamente se tornou uma sensação entre marinheiros e aventureiros. Infelizmente, o comportamento confiante e destemido do dodô o tornava um alvo fácil para caçadores. Sua carne, ovos e penas eram muito procurados, e com a colonização e o desenvolvimento de Maurício, o habitat natural da ave foi destruído. A chegada de animais invasores como ratos, porcos e macacos agravou ainda mais a situação, pois predavam o dodô e seus ovos. Apesar dos esforços para salvá-lo, o dodô foi declarado extinto no final do século XVII, com o último avistamento confirmado datando de 1662. Hoje, o dodô se destaca como um poderoso símbolo de extinção e conservação, lembrando-nos da importância de proteger a vida selvagem do nosso planeta. Batizado com o nome da palavra portuguesa dudo, que significa tolo ou louco, o dodô era um herbívoro que se alimentava de frutas, nozes e sementes. Embora não pudesse voar, era um corredor veloz e tinha um olfato apurado. Os cientistas estão até mesmo explorando a possibilidade de ressuscitar o dodô usando o DNA de seu parente mais próximo, o pombo. O dodô desempenhou um papel crucial no ecossistema de Maurício, e seu desaparecimento teve um profundo impacto na biodiversidade da ilha. O ligre é um híbrido fascinante, nascido do acasalamento de um leão macho e uma tigresa. Essas criaturas magníficas podem crescer até mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos.
No entanto, alguns dos maiores ligres já foram registrados com um peso impressionante de 1.000 quilos. Na natureza, leões e tigres geralmente não se cruzam porque vivem em lugares diferentes e têm comportamentos distintos. Portanto, todos os ligres que conhecemos hoje são resultado de encontros fortuitos em cativeiro ou de programas de reprodução intencional. O primeiro caso registrado de um leão e uma tigresa sendo reproduzidos em cativeiro data do final do século XVIII. Em 2017, estimava-se que existiam cerca de 100 ligres no mundo. Muitos governos e grupos de defesa dos direitos dos animais se opõem ao cruzamento de leões e tigres, pois esses híbridos podem sofrer de sérios problemas de saúde. Os ligres são propensos a defeitos congênitos, obesidade e crescimento anormal, condições que podem sobrecarregar seus órgãos e encurtar suas vidas. Além disso, seus comportamentos mistos podem dificultar a interação com outros da mesma espécie, já que seus hábitos não se encaixam perfeitamente nos padrões usuais de nenhuma das duas. Embora existam rumores sobre ligres selvagens, eles na verdade só existem em cativeiro, onde são criados intencionalmente. Apesar de sua curta vida, os ligres crescem rapidamente e se tornam os maiores felinos do planeta. Urso polar e urso pardo. Há muito tempo, os ursos polares e os ursos pardos viviam em mundos separados, com uma vasta distância mantendo-os distintos. Mas, à medida que o aquecimento global causou o derretimento das calotas polares, os ursos polares começaram a migrar para o sul, em direção ao território dos ursos pardos. Essa mudança colocou essas duas espécies impressionantes em contato pela primeira vez. Há muito tempo se especula sobre qual urso venceria em uma luta, um urso polar ou um urso pardo. Embora esse debate continue acirrado, a verdade é bem menos dramática. Em vez de entrarem em conflito, é mais provável que esses ursos se sintam romanticamente atraídos um pelo outro. Quando seus habitats se sobrepõem, algo extraordinário acontece. Nasce uma nova espécie de urso, conhecida como urso Peasley ou urso rosnador. O que é um Paisley? Um Paisley é um híbrido resultante do acasalamento entre ursos pardos e ursos polares. Esses híbridos são o resultado do cruzamento entre ursos polares e ursos pardos. O termo urso pardo para esses híbridos pode soar estranhamente inadequado. O primeiro avistamento conhecido de um urso pardo polar ocorreu em 2006 e, embora os avistamentos sejam raros, os cientistas acreditam que pode haver mais desses híbridos do que imaginamos. Esses ursos únicos combinam características de ambos os pais, traços de ursos polares, com a pelagem mais escura e as garras maiores dos ursos pardos. Essa mistura de características os torna um tema de estudo fascinante e eles podem se tornar uma parte importante do reino animal no futuro. O cruzamento de guppies com mollyfish é como encaixar duas peças de um quebra-cabeça perfeitamente complementares, pois ambos pertencem ao gênero Coelia. Esse processo intrigante frequentemente resulta na criação de peixes híbridos, carinhosamente chamados de muppies ou glayfish. Esses híbridos podem apresentar uma mistura deslumbrante de características de ambos os pais, oferecendo uma variedade de cores, formatos e estilos de nadadeiras que fascinam os amantes de peixes. No entanto, embora guppies e molinésias sejam geneticamente semelhantes, eles têm necessidades diferentes para uma saúde e reprodução ideais. Isso significa que, embora os híbridos possam ter uma aparência deslumbrante, também podem enfrentar dificuldades com sua saúde e sobrevivência. Nem todos os híbridos prosperarão e alguns podem apresentar problemas. Se você está pensando em tentar esse cruzamento, é crucial prestar muita atenção aos detalhes. Você precisa criar um ambiente controlado com água de boa qualidade, temperatura adequada e nutrição apropriada. É importante acompanhar de perto a saúde e o desenvolvimento dos híbridos, pois eles podem ter necessidades diferentes das espécies parentais. Animais híbridos, como o Holphin, frequentemente despertam curiosidade. Mas o que acontece quando uma baleia e um golfinho têm um filhote? Eles criam uma espécie totalmente nova. Essa criatura fascinante é uma mistura entre uma falsa orca e um golfinho nariz de garrafa do Atlântico, e foi identificada pela primeira vez em 1985. Desde então, Holphins foram avistados algumas vezes na natureza e até mesmo em cativeiro. O que diferencia o golfinho é a forma como ele combina características de ambas as espécies parentais. Normalmente, os golfinhos são menores que as falsas orcas e os golfinhos nariz de garrafa, com uma média de pouco mais de 1,8 metro de comprimento.
Eles têm uma constituição mais esguia e nadadeiras mais curtas em comparação com suas espécies parentais. Outro aspecto intrigante do Dolphin é seu comportamento social. Ele tende a exibir traços sociais mais semelhantes aos dos golfinhos, formando laços estreitos com outros membros de seu grupo e participando de atividades lúdicas como surfar e perseguir uns aos outros. Hibridização de crocodilos cubanos. Um estudo genético inovador conduzido por uma equipe de pesquisadores cubanos e americanos revelou uma descoberta preocupante. Crocodilos americanos estão se cruzando com os crocodilos cubanos, espécie criticamente ameaçada de extinção. Essa situação pode levar ao declínio da já precária população de crocodilos cubanos, encontrada exclusivamente no arquipélago cubano. Embora já se soubesse há tempos que crocodilos cubanos e americanos podiam se cruzar em cativeiro, este estudo é o primeiro a confirmar que tal hibridização ocorre na natureza. Os crocodilos cubanos, famosos por sua impressionante capacidade de salto e natureza feroz, ocupam um lugar especial na cultura cubana. Embora os números exatos sejam incertos, os cientistas estimam que cerca de 3.000 crocodilos cubanos ainda habitem o pântano de Zapata, com um grupo menor no pântano de Lanier, na Ilha da Juventude. Sua população sofreu um declínio acentuado devido à caça indiscriminada desde meados do século XIX até a década de 1960. A equipe de pesquisa coletou e analisou o DNA de 89 crocodilos selvagens cubanos e americanos, além de 2 amostras de espécimes de zoológico. Surpreendentemente, a análise genética revelou que os crocodilos americanos em Cuba são mais aparentados aos crocodilos cubanos do que aos encontrados na América Central continental. Há apenas 1% de diferença genética entre os crocodilos cubanos e americanos em Cuba, em comparação com uma diferença de 8% entre os crocodilos cubano-americanos e os da América Central continental. Essa descoberta sugere que os crocodilos em Cuba podem representar 2 unidades evolutivas distintas, cruciais para os esforços de conservação e para a história evolutiva da espécie. Os pesquisadores alertam que a hibridização pode ser uma grande ameaça aos crocodilos cubanos. Juntamente com a caça ilegal e a perda de habitat, a hibridização pode levar à mistura genética ou mesmo à substituição, colocando em risco a sobrevivência das linhagens puras de crocodilos cubanos. Híbrido humano-rato. Quando se trata de experimentos médicos estranhos, o rato humano, também conhecido como rato de vacante, certamente se destaca. Em 1993, cientistas do Hospital Geral de Massachusetts realizaram um experimento incomum, injetando células de cartilagem nas costas de um rato. O resultado? Um rato com uma orelha semelhante à humana crescendo em suas costas. Embora o rato de vacante possa parecer algo saído de um filme futurista, o verdadeiro objetivo do experimento era explorar as possibilidades de usar órgãos artificiais para transplantes médicos. Ao criar uma orelha que se assemelhasse a uma orelha humana, os pesquisadores esperavam abrir caminho para o desenvolvimento de órgãos artificiais que pudessem um dia ser usados em transplantes em humanos. O experimento foi considerado um sucesso, mas ainda não se sabe quando, ou mesmo se, veremos órgãos artificiais sendo usados em transplantes em humanos. Por ora, o rato vacante permanece um dos experimentos médicos mais bizarros e intrigantes já realizados. Desde então, o rato vacante tem servido como modelo para o cultivo de outros órgãos, como corações e pulmões. Os cientistas estão otimistas de que essa tecnologia poderá, eventualmente, ajudar pessoas que necessitam de transplantes de órgãos, criando órgãos compatíveis com os seus próprios. No entanto, nem todos se sentem confortáveis com esses experimentos. Alguns legisladores tentaram regulamentar o uso de animais transgênicos, como aqueles com genes humanos, e animais quiméricos, que possuem órgãos ou células humanas. Por exemplo, leis no Arizona e na Louisiana, bem como um projeto de lei federal proposto pelo ex-representante Sam Brownback, visam equilibrar inovação e ética. Embora seja permitido criar animais com órgãos ou células humanas, existem restrições à criação de híbridos humano-animais completos ou animais com cérebros humanos. Essas regulamentações refletem uma preocupação comum. É aceitável modificar as partes mais simples de um animal, mas existem sérias questões éticas quando se trata de alterar seu cérebro ou outros sistemas complexos. Imagine misturar uma cabra e uma ovelha em uma criatura incrível. O que você obtém?
Você pode encontrar a resposta em um zoológico de animais de estimação no Arizona, onde um animal raro e adorável chamado Jeep está fazendo sucesso. Este híbrido fascinante é o resultado do cruzamento entre uma ovelha e uma cabra. Normalmente, quando esses dois animais acasalam, seus filhotes não sobrevivem, o que demonstra o quão diferentes as duas espécies são geneticamente. Apesar de cabras e ovelhas pastarem juntas com frequência, esses híbridos são bastante incomuns. Butterfly, um adorável Jeep nascido em Scottsdale, conquistou corações não apenas no Arizona, mas em todo o país. Seu nome vem das manchas pretas únicas que a fazem parecer uma pequena borboleta. O dono do zoológico de animais de estimação foi pego de surpresa com a chegada de Butterfly, não apenas por causa de sua raça rara, mas porque nem sequer sabiam que a mãe estava grávida. Butterfly herdou os pés e o rosto de cabra do pai, mas também ostenta a lã macia e a cauda mais longa de sua mãe ovelha. Com seus saltos enérgicos e travessuras brincalhonas, Butterfly parece mais uma cabra animada do que uma ovelha. Ela é simplesmente irresistível. Naruga. No final da década de 1980, algo verdadeiramente notável foi descoberto. Uma criatura chamada Naruga, que surgiu de uma união inesperada entre um narval e uma baleia beluga. Um pescador, esperando capturar uma baleia beluga comum, deparou-se com uma criatura incomum. Essa criatura tinha pele cinza e o chifre característico de um narval. Fascinado por essa descoberta estranha, o pescador preservou cuidadosamente o crânio. Quase 10 anos depois, um pesquisador atento avistou o crânio no telhado da casa do pescador e ficou curioso sobre sua origem. Somente 30 anos depois, os cientistas conseguiram desvendar o mistério por meio de testes de DNA. Os resultados mostraram que a Naruga era um híbrido de primeira geração, nascido de uma mãe narval pura e um pai beluga puro. A Naruga, já adulta quando foi encontrada, proporcionou um raro vislumbre da hibridização entre esses animais do Ártico. E, honestamente, quanto mais se aprende sobre eles, mais estranhos ficam. Embora os narvais e as belugas compartilhem o mesmo habitat, os encontros entre eles são raros. As limitadas chances de acasalamento entre essas espécies e a natureza, frequentemente estéril de seus filhotes, fazem do nascimento de uma naruga um evento extraordinário, ocorrendo apenas uma vez a cada 1 milhão de nascimentos. Buffalo. O Buffalo é uma mistura fascinante de búfalo e gado doméstico. Essa raça única surgiu na década de 1970 e combina as melhores características de ambos os animais. Um Buffalo moderno é composto por 3 a 8% de búfalo e 5 a 8% de gado doméstico, com um mínimo de 17% de genes de bisão. Enquanto as tentativas de cruzar búfalos e gado no passado frequentemente resultavam em animais inférteis, os búfalos superaram esses desafios. Esses animais têm uma constituição larga e musculosa, mas não possuem a corcova pronunciada vista nos búfalos. Seus quartos traseiros bem formados conferem-lhes uma aparência impressionante. Os búfalos são conhecidos por sua natureza calma e dócil, o que os torna mais fáceis de manejar do que seus parentes búfalos mais selvagens. São uma ótima opção para agricultores interessados em algo novo, embora seja prudente manejar todos os touros com cuidado. Uma das maiores vantagens do Buffalo é a sua resistência a doenças. Graças aos seus genes de búfalo, são mais resistentes do que o gado comum. Sua pelagem espessa e fina os mantém confortáveis tanto no inverno quanto no verão, tornando-os adaptáveis a diversos climas. Essa resistência e adaptabilidade os tornam uma escolha popular para a produção de carne bovina. Os búfalos são conhecidos por sua longa vida saudável e por sua capacidade de reprodução contínua. São excelentes mães, e sua carne é apreciada pelo sabor rico e pelo baixo teor de colesterol e gordura. Além disso, a carne de búfalo tem até 6% mais proteína do que a carne bovina comum, tornando-se uma opção nutritiva para os amantes de carne. O gato Toiger, com sua aparência marcante e personalidade encantadora, é uma mistura deliciosa de porte de gato grande com um comportamento pequeno e amigável. Criado na década de 1980 por Judy Sugden, filha de Gene Mill, o criador original do gato Bengal, o gato Toiger foi desenvolvido a partir do cruzamento de um gato doméstico de pelo curto listrado com um Bengal. Por ser uma raça relativamente nova, os gatos Toiger ainda são bastante raros, o que dificulta encontrar criadores. O nome Toiger é uma junção de toy, brinquedo, e tiger, tigre, refletindo perfeitamente o objetivo da raça, assemelhar-se a tigres em miniatura.
Enquanto os gatos de Bengala foram criados para se parecerem com pequenos leopardos, os Toigers foram criados para imitar pequenos tigres domésticos. Sugden também tinha um objetivo maior em mente: conscientizar as pessoas sobre as necessidades de conservação dos tigres selvagens. Devido à sua raridade, os filhotes de Toiger podem custar entre $1.000 americanos e $500 americanos e $5.000 americanos. No entanto, alguns criadores seguem a visão de Sugden, doando parte de seus lucros para a conservação dos tigres. Híbrido de pato real e pato de cauda afilada. Quando patos reais e patos de cauda afilada se cruzam, criam um dos híbridos selvagens mais comuns na América do Norte. Outros híbridos frequentes de pato real incluem patos pretos, marrecos piadeiros, patos coleireiros, marrecos canela, marrecos de asa verde e marrecos de asa branca. Esses patos híbridos frequentemente têm dificuldade em encontrar parceiros, porque não se encaixam perfeitamente nas categorias de nenhuma das espécies parentais. Suas características e comportamentos mistos podem torná-los menos atraentes para potenciais parceiros. Por exemplo, os machos híbridos podem não possuir a plumagem vibrante e as habilidades de corte necessárias para atrair e manter uma parceira. Isso pode, por vezes, levar até à extinção de certas espécies. Os patos reais são reprodutores particularmente competitivos, e a sua tendência para hibridizar com espécies intimamente relacionadas representa um desafio significativo para os conservacionistas. Em áreas onde antes prosperavam os patos pretos americanos, a hibridização com patos reais é cada vez mais comum. Com a expansão da área de distribuição dos patos reais para o leste, os encontros com os patos pretos aumentaram, criando mais oportunidades de hibridização. As mudanças nos padrões de migração e nos habitats de inverno dos patos pretos, devido ao desmatamento, facilitaram ainda mais essa interação. As florestas que antes serviam de barreira entre essas espécies foram derrubadas, permitindo que patos reais e patos pretos se encontrem com mais frequência. Híbrido humano-vaca. Em 2008, houve um estudo fascinante envolvendo híbridos humano-animais. O objetivo era descobrir uma cura para a doença de Parkinson, o que tornou o projeto intrigante. É como expandir os limites da ciência para ver se podemos fazer coisas como trazer dinossauros de volta à vida ou encontrar novas soluções para grandes problemas. Afinal, é melhor do que incomodar as vacas para obter seus ovos ou comer 3 tigelas de cereal antes de ir à academia. Os cientistas fizeram um experimento retirando o núcleo de um óvulo de vaca e substituindo-o por células humanas. Isso criou um blastocisto, ou um embrião clonado, que forneceu células-tronco para a pesquisa. É um avanço notável para a ciência, mas levanta questões sobre até que ponto devemos ir com a manipulação do DNA. A organização ambientalista Friends of the Earth US reagiu fortemente a esse experimento, expressando preocupação com os potenciais perigos do leite de vacas geneticamente modificadas. Eles alertaram que esse leite pode representar riscos à saúde humana e ter efeitos nocivos ao meio ambiente. O grupo pediu aos órgãos reguladores dos EUA que impeçam a entrada do leite desses híbridos humano-vaca no abastecimento alimentar do país. Já houve casos em que alimentos geneticamente modificados desencadearam reações alérgicas em pessoas. No entanto, ainda não foram realizadas pesquisas sobre o leite desses híbridos humano-vaca. Além disso, se esses animais geneticamente modificados escapassem e se reproduzissem, poderiam afetar involuntariamente outras populações animais, causando potencialmente problemas imprevistos. A Piton bola híbrida é uma raça fascinante que combina as características da Piton bola com as da Piton de cauda curta de Bornéu, seja ela sanguínea ou marmorizada. Esse cruzamento único resulta em uma aparência impressionante, exibindo um belo padrão de escamas verdes, pretas e castanhas, uma mistura cativante herdada de ambas as espécies parentais. Na fase adulta, essas serpentes geralmente atingem comprimentos de 90 centímetros a 1,5 metros, o que as torna de tamanho gerenciável para entusiastas, sem deixar de impressionar. As pitons bola são conhecidas por sua robustez e longevidade, muitas vezes vivendo até 15 anos em cativeiro. Sua natureza resistente as torna uma escolha popular entre criadores de répteis, que apreciam tanto sua aparência marcante quanto seus requisitos de cuidado relativamente simples. A hibridização em répteis não é um fenômeno novo, mas a criação de híbridos de piton bola é particularmente notável por sua frequência e variedade.
Embora a hibridização ocorra na natureza, a produção de uma gama tão diversa de híbridos em cativeiro é extraordinária. Atualmente, existem cerca de 56 híbridos reconhecidos de piton-bola, com muitos outros aguardando reconhecimento oficial por organizações herpetológicas estabelecidas. Mitologia do jacalope. O jacalope é uma criatura fascinante do folclore norte-americano, que combina características de coelho com as de um antílope ou veado. Imagine uma lebre americana com chifres de antílope ou, mais comumente, galhadas semelhantes às de um veado. Esse híbrido mítico cativa a imaginação há anos. A origem do jackalope é frequentemente atribuída a um antigo mito de Hitchell, que conta a história de coelhos mágicos que presenteavam veados com seus chifres. Mas o jackalope moderno, como o conhecemos, foi criado por Douglas Herrick, de Douglas, Wyoming. Após uma frutífera caçada a coelhos, Herrick teve a ideia de combinar a cabeça de um coelho com chifres de veado. Ele simplesmente colocou um par de chifres ao lado de algumas carcaças de coelho em sua loja de taxidermia, o que lhe deu a ideia para essa criação peculiar. Seu jackalope foi vendido por $10 americanos como uma brincadeira. A fama do jackalope cresceu, transformando-o em uma adorada lenda urbana. Dizia-se que essas criaturas míticas eram ferozes e travessas. As histórias contavam que elas podiam imitar vozes humanas e participar de canções ao redor da fogueira, mas também eram conhecidas por atacar humanos, perfurando suas pernas com seus chifres. Para se protegerem desses ataques, os lenhadores supostamente usavam canos de fogão nas pernas. Segundo a lenda, a única maneira de apaziguar um jacalope era oferecer-lhe um gole de uísque. Curiosamente, alguns acreditam que essas histórias de coelhos com chifres podem ter sido inspiradas por coelhos reais que sofriam de um vírus chamado papilomavírus humano, que pode causar o crescimento de protuberâncias semelhantes a chifres em seus corpos. Quais são os potenciais perigos de ultrapassar os limites nesta área e como podemos garantir que essas experiências sejam conduzidas de forma responsável? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.